Parte 13. Eu, autoridade. 1. Em que assunto da sua atividade profissional você se sente mais confortável em ouvir que é especialista? 2. Em que área na sua profissão você se sente apto a desempenhar tarefas com total autonomia? 3. Se você pudesse assumir um departamento específico no seu trabalho, que departamento seria? 4. Se você fosse convidado a publicar um livro por uma grande editora, ou fosse feito um documentário sobre a sua história, qual seria o conteúdo? Vale aqui também pensar algo que você não domina ainda, mas que deseja dominar. A autoridade pavimenta a construção da liderança. Se você quer ser chefe, precisa de autodomínio, vencer instintos da preguiça e procrastinação, pois passará a servir de exemplo. Em reuniões e projetos será solicitada sua presença e sua opinião será bem-vinda. Na chegada de novos funcionários, indicarão que você ensina o trabalho a eles, pois é quem melhor sabe executá-lo. E como previsto, no momento de alcançar um novo cargo surgirá. As empresas estão em constantes mudanças, e por mais estático que alguém pareça estar em algum cargo, chefes são transferidos, mudam de emprego. Expansão de negócio acontece. Empresas reinventam sua estrutura, mesmo que o processo seja competitivo e candidatos de fora apareçam para disputar uma vaga de gerência aberta, você será automaticamente lembrado por seus superiores se agregar valor aos resultados da companhia. Com o novo cargo em mãos, a autoridade se torna mais óbvia e um novo flanco pode ser aberto. Possuindo a validação corporativa para comandar, você receberá mais dinheiro, mas também passará a ser mais cobrado por performance e resultados financeiros. Mantendo a assertividade, será visto como uma autoridade celebridade, aquela que é vista falando em nome da corporação e fora dela. Nesse momento, sua autoridade chega ao mercado e pode começar a ser desejada por outros grupos empresariais. Se o seu sucesso for estrondoso, disruptivo, é possível que você não seja esquecido, mesmo que parta para outro trabalho. Isso é a concretização da construção da autoridade mito, aquela que trouxe resultados muito acima da média e se torna referência de excelência. Alinhadas a tudo isso, ficam suas expectativas de ganhos, seja em salário, participação nos lucros ou partindo para o empreendimento só seu. Deter autoridade sempre será sinônimo de ganhar mais. Plano de ação para a construção da autoridade. Pense nas questões abaixo. Elas lhe ajudarão a refletir e encontrar alguns caminhos para que você seja mais reconhecido no que faz. 1. Você quer ser autoridade em qual habilidade? 2. Onde quer que isso aconteça? 3. Quem participa desse objetivo? 4. Quando vai acontecer? 5. Qual é a evidência de que você conseguiu? 6. O que você ganha com isso? Quais são os benefícios que obterá? 7. O que você perde com isso? Este objetivo ou resultado afeta negativamente outras pessoas do meio do qual você faz parte? Se a resposta for sim, o que você precisa alterar no seu objetivo para que afete apenas positivamente outras pessoas ou o seu meio? 8. Por que isso é importante para você? Quais os valores que você vai satisfazer com essa meta? Quais ferramentas precisa para atingir este objetivo? Recursos financeiros, conhecimentos, métodos, tempo, habilidades e competências. 10. Quais as formas para conseguir isso? Qual o seu plano de ação? 11. Você conhece alguém que já fez isso? Como esta pessoa conseguiu? 12. Qual será o primeiro passo? 13. Esse objetivo depende apenas de você ou de outros para se concretizar?
Se precisar de outros, o que você pode fazer para que ele seja apenas seu? 14. Qual o seu grau de comprometimento em realizar isso? O que você pode fazer para aumentar seu foco nessa conquista? Como pedir aumento? Todo mundo quer receber mais pelo trabalho que exerce, mas poucos entendem a lógica empresarial que está implícita nesse movimento. Como explicado, muitos não compreendem que não é pelo esforço que um aumento pode chegar, mas sim pelo mérito de cada um em gerar mais dinheiro para quem se trabalha. Nenhum chefe lhe garantirá uma promoção apenas porque alguém é esforçado nas suas funções, mas porque garantiu um retorno maior do que seu custo e não interessa a eles perder você como um recurso provedor de lucros. Entender a mentalidade do dono é fundamental para que seu anseio de receber um aumento não seja frustrado com facilidade. Independentemente dos seus argumentos, sejam eles pessoais ou profissionais, ao apagar das luzes, empresas sempre querem ganhar mais dinheiro. Mas nenhum chefe vai externalizar esse argumento ao negar uma promoção. E é por isso que você deve estar consciente dele antes de fazer um pedido desse tipo. Deixando de lado, mais uma vez, a ingenuidade acerca do que move os negócios, é hora de entender como você pode gerar mais lucros para a companhia, mesmo recebendo mais. O que deve ser feito para que topem sua proposta? Conseguem cortar alguns custos? Fazer com que a marca da empresa se posicione melhor? Aumente a escalabilidade de algum serviço ou a torne mais reconhecida por algo? Se nada disso estiver claro, sua proposta de aumento será muito frágil. Quando alguém pede um aumento, o primeiro pensamento que passa na cabeça de um chefe não são suas qualidades, mas sim quanto custaria para demitir. Se você pede mais, saiba que está sujeito a passar por uma avaliação muito mais dura sobre seus resultados. Você será destrinchado, comparado, pressionado. Se a empresa detectar que fica mais barato colocar alguém novo em seu lugar, em vez de lhe pagar mais, este é o momento em que cogitarão seu desligamento da empresa. É por isso que a argumentação sobre o mérito é preponderante. É nesse momento que você coloca em jogo a conquista de autoridade, o tempo dedicado ao aprendizado e ao aprimoramento de funções, os processos que foram melhorados pela sua atuação, as novas práticas que foram criadas e validadas. Toda a sua competência intelectual, experiência e familiaridade com o negócio vão pesar. Um profissional de fora levaria quanto tempo para ser treinado? Será que ele teria a mesma motivação? E em quanto tempo adotaria o DNA da empresa? Não chegue à mesa de negociação sem estar preparado para tudo isso. E não transforme o pedido em uma guerra. Ele deve ser feito mais em forma de diálogo e comunicação do que de imposição. Pois pode ser que, mesmo avaliando o seu merecimento, a empresa ache que não esteja pronta para, naquele momento, lhe dar um aumento. E aí entra a forma com que você vai apresentar a discrepância entre o seu salário e o que é pago no mercado. As provas de que o valor que você agrega é muito maior do que está sendo pago a você. Muitas das objeções que poderá sofrer podem ser previstas e respondê-las com coerência também lhe dará mais chances de conquistar o objetivo de ganhar mais. Mas, repetindo, não confunda esse momento com a hora de mostrar qual foi o seu esforço. Argumente sobre como você sempre cumpriu seus horários, executou as tarefas pedidas e foi cordial, não servem de nada. Isso tudo já era esperado de você ao ter sido contratado e simplesmente fazem parte da descrição de seu cargo. Ter concluído algum curso ou um famoso MBA, por exemplo, não pode fazer parte de um contexto vazio. Apresentar um diploma sem detalhar porque ele trouxe mais dinheiro para a companhia não terá validade alguma. A verdade é que os donos do negócio estão pouco se importando com seu desenvolvimento profissional. Se isso não estiver diretamente relacionado às chances de obterem maiores rendimentos.
Para conquistar um aumento, a negociação tem que ser vista muito mais como um convênio do que uma simples mudança de contrato. No primeiro, chega-se a um acordo que é bom para todos. No último, existem cláusulas em que cada uma apenas defende seu lado. Não deixe de entender os planos da empresa. Peça um prazo e direcionamento claro da companhia sobre seu pedido. Se seus argumentos forem sólidos, com certeza uma resposta rápida chegará até você. Caso contrário, talvez você perceba que é o momento de ganhar mais em outro lugar. Não se venda por hora. Seguindo as leis trabalhistas brasileiras, um trabalhador pode ter uma jornada semanal máxima de até 44 horas. Apesar de, no Brasil, os salários serem regidos por um pagamento mensal, não é difícil calcular quanto vale a hora trabalhada de cada um. A questão é que quanto menos operacional for função, menos clareza sobre o valor de cada minuto gasto no trabalho. E isso é uma grande vantagem para quem pretende ganhar mais. Um gerente de operações, por exemplo, pode gastar minutos para resolver o mesmo problema que um analista na mesma área. Um publicitário pode ficar horas divagando sobre um produto para, em poucos segundos, alcançar o insight necessário para uma companhia de sucesso e só então começar a desenvolvê-lo. Como medir o valor de cada hora deles se a forma como executar o trabalho pode ser totalmente diferentes? Trabalhos que não são feitos de pura repetição quase sempre podem ser pagos via desempenho, não hora trabalhada. Com esse conceito em mente, você pode começar a aproveitar melhor o seu tempo e entender que a sua hora não vale em absoluto o valor exato da divisão de sua jornada de 44 horas semanais. Em números, se eu recebo um salário de R$1.000, considerando uma média de 21 dias úteis no mês, chego à conclusão de que ganho por hora R$ 5,4. Mas, se eu executo minhas tarefas em 30 horas semanais e não 44 horas, o valor da minha hora terá saltado para R$ 7,90. Só que seu chefe não precisa saber disso. O que você vai pedir para ele é que a sua remuneração seja realizada pelo seu desempenho, não pelo tempo que permanece na empresa. Com isso, você ganha flexibilidade, liberdade geográfica e o maior aproveitamento dos seus talentos. Com mais tempo livre e maleabilidade em seus horários, você pode dedicar parte do seu foco para aprender novas coisas, reduzir o estresse da sua jornada e logística de deslocamento, aprender a priorizar tarefas mais importantes e, em suma, se tornar ainda mais produtivo no momento em que estiver concentrado em alguma atividade. Além disso, o profissional que se vê cobrado por resultados e não por bater cartão na hora certa, consegue liberdade para se dedicar a outros projetos e criar novas possibilidades de receita, o que alavanca mais uma vez seu potencial de ganhos. Diferentemente de quando se pede aumento, requisitar uma remuneração por desempenho exige uma avaliação mais cuidadosa da empresa. É preciso entender se os esquemas de trabalho da corporação permitem esse tipo de arranjo, se outros já conquistaram o benefício e quais serão os limites de ambos lados. Imagine se, ao lugar de perceber que trabalha menos, o funcionário se deparar com o chefe que liga depois das 7 horas da noite pedindo algo. Nesse momento de discussão, tenha muito claros os motivos pelos quais a empresa pode aceitar a proposta, e não as razões que muitas vezes acredita serem as principais para você. Evite discursos de cunho pessoal, como alegar que pretende passar mais tempo com a família. Ao invés de enxergar produtividade, seu chefe pode ver nisso um sinal claro de que você só pede flexibilidade porque possui outras prioridades. Ao conquistar esse benefício, use-o com racionalidade. Haja com sabedoria e esperteza, sempre posicionado para apresentar um desempenho coerente com a confiança recebida. Não deixe que, com menos tempo de corpo presente em um local, a sua marca pessoal deixe de ser vista e reconhecida. Aprenda a escutar primeiro antes de se movimentar.
Se um chefe propõe uma tarefa, deixe que ele diga quando gostaria de recebê-la feita e não seja você quem propõe. Logo de cara o prazo. Você pode achar que 3 dias são suficientes e seu chefe dizer que lhe dá 7. No terceiro dia, o surpreenda com o resultado. Não só em prazos, mas também em muitos outros tipos de discussões no mundo corporativo. Toda vez que você se movimenta primeiro, perde a chance de saber uma série de coisas que se passam no campo das ideias alheio. Com seu salário sendo pago por desempenho, fica sua missão de manter resultados sempre em ordem. Se começar a prometer coisas que não pode cumprir, sua reputação entra em jogo e você muito provavelmente em breve voltará a receber por hora. Emprego dos sonhos. Sabemos que, à exceção de alguns muitos ricos, a grande maioria das pessoas precisa encontrar uma ocupação que garanta pelo menos o sustento básico ao longo de várias décadas. Depois de anos vividos na escola e sendo preparados para o mundo adulto, chega a hora da escolha da profissão. E ainda muito jovens traçamos nosso destino para o resto da vida. A decisão nunca é fácil e às vezes não é tão sábia. Seja por influência externa, imaturidade ou mesmo auto-engano, é muito comum que em pouco tempo o profissional esteja muito insatisfeito com o que faz. E isso não é exceção no mercado de trabalho. Mais da metade dos brasileiros está insatisfeita com a carreira. Desilusão com a profissão e crise estão levando profissionais de volta à faculdade. Jornal O Tempo, julho de 2017. 72% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho, aponta pesquisa. Profissionais reclamam de falta de reconhecimento e excesso de tarefas. A empresa deve avaliar perfil do colaborador para resolver a situação. Portal G1, abril de 2015. É preocupante uma taxa tão alta de desconforto com a atividade que ocupa a maior parte de nossa vida. É o trabalho, de maneira fria, que determina o que podemos comprar e onde morar, o que comer e até nossa estrutura familiar. Ter um bom relacionamento com ele deveria estar entre as prioridades de todas as pessoas. E engana-se quem diz que dinheiro não importa e que o trabalho é secundário. Descuidar-se dele é deixar de lado um dos itens que mais afetam sua vida. Essa frustração explica um pouco sobre a mudança na relação pessoa-trabalho proposta pelos chamados millennials, a nova geração que está em busca mais de realização do que de sucesso, que avalia mais uma empresa pelo seu modelo de negócios do que pelo status dos produtos que manufatura. No fim, a verdade é que, ao olharmos o que eles fazem, todos têm se tornado um pouco mais millennials também. A diferença é que, com a experiência e pé no chão, podemos tentar alinhar sonhos e anseios ao trabalho que executemos bem, gerando ainda mais retorno financeiro com isso. Temos a completa noção de que a recompensa salarial é a parte essencial do trabalho que escolhemos. Com uma consciência maior sobre a relação vida-trabalho, podemos desenhar com mais exatidão o que podemos chamar de emprego dos sonhos. O primeiro passo é delinear o que é exatamente esse emprego dos sonhos. Muitas vezes, ao partir para esse tipo de reflexão, de cara nos damos conta que nem sabemos qual tipo de atividades realmente nos faria felizes. Em termos práticos, fica mais fácil começar pelo reconhecimento do modelo de trabalho que se encaixa mais com seu perfil. Há quem acredite que o emprego dos sonhos é aquele que lhe proporcione liberdade de tempo, não exige ponto ou horários a serem cumpridos todos os dias. Para alguns, pode ser um que não pague por hora, mas por resultado e performance, abrindo mão de um salário fixo para ficar com comissões. Para outros, pode ser que o emprego dos sonhos ainda nem exista em alguma empresa e seja preciso formatá-lo do zero, empreendendo. A performance e o empreendedorismo, inclusive, estão entre as melhores estratégias para se ganhar mais. Porém, pouquíssimas pessoas se sentem seguras com essas formas de trabalho. Será que a pouca previsibilidade, porém, com chance de maiores ganhos, faz parte de seu sonho? Realizado esse desenho mental do emprego ou tipo de trabalho almejado,
é hora de localizar onde ele se encontra. Se é dentro da sua organização ou em outro setor, se ele exige alguma transformação radical na sua carreira, ou caso verta para o empreendedorismo que está sendo realizado por um concorrente. É importante conhecer como funciona na prática o que você sonha e, a partir de exemplos reais, saber qual será a sua forma de conquistá-lo. Com o reconhecimento e a validação do sonho nas melhores práticas existentes, parte-se para a administração dos riscos de se buscar tal transição. Ao contrário do que se pensa, o risco está em todo lugar, até mesmo nos empregos considerados mais estáveis. E por isso, não é preciso fugir dele, mas sim estar preparado para enfrentá-lo. E como em todo planejamento, entenda que ele não é um fim, mas deve ser adaptado às constantes variáveis apresentadas pela vida e pelo mercado. Aprenda a vender sua ideia de sonho para os outros, convencê-los de que você está apto para vivenciá-lo, agindo com proatividade e se ajustando aos desafios propostos. Faça dessa busca uma reconstrução de si mesmo, aplicando no seu dia a dia um processo de melhoria que determine o que quero fazer menos, o que quero deixar de fazer, o que quero fazer mais, o que gostaria de criar. Questionário: o emprego dos sonhos. Às vezes, estamos insatisfeitos com o que fazemos, mas ao mesmo tempo não temos uma ideia muito clara do que realmente nos traria maior satisfação profissional. Pensar sobre as perguntas abaixo é um exercício que pode facilitar essa tarefa. Não se esqueça de escrever suas anotações, pois uma reflexão pausada e profunda pode lhe mostrar alguns caminhos. 1. Qual seria o emprego dos sonhos para você? Pense e escreva com detalhes. 2. Qual é o formato de trabalho que você mais almeja? Por tempo, por produtividade, seja bem específico em sua resposta. 3. Onde ele acontece? No escritório, na sua casa ou de maneira remota? Seu salário não importa. Salários, por mais altos que sejam, não podem ser considerados referenciais de riqueza. Quem é rico sabe que precisa construir o futuro diversificando o capital de diversas formas, pois entende que rendimentos exponencialmente maiores sempre serão atrelados a negócios e dividendos. No exemplo externo de como isso funciona, basta olhar para o último relatório de imposto de renda pago pelos 400 mais ricos dos Estados Unidos, divulgado periodicamente pela Receita Federal norte-americana. Os dados apresentados mostram que menos de 5% dos ganhos desses milionários advém de pagamentos de salários, enquanto 60,4% dos recebimentos ficam com ganho de capital, que inclui os mais diversos ativos, como ações, debêntures, imóveis e bens de natureza variável. Estamos falando da nação mais rica do planeta e de suas maiores fortunas, mas a amostra é interessante no raciocínio da riqueza. Das pessoas com muito dinheiro que você conhece, quantas vivem apenas de um emprego comum? Mesmo as que são assalariadas, o que fazem com parte do que ganham? Trabalhar pelo lucro é melhor do que trabalhar pelo salário. Pessoas ricas nunca possuem apenas uma fonte de renda. Elas entendem que o fluxo de receita não pode vir apenas de um canal e estão atentas a todas as oportunidades de fazer o dinheiro trabalhar por elas, seja por meio de investimento ou da criação de negócios. Sabendo disso, devemos ao longo da vida estudar maneiras de criar nossos próprios multicanais de receitas. Como explicado ao longo deste livro, investimentos são um belo caminho para isso, mas empreender deve estar no radar de todos que almejam ganhos realmente maiores. E mesmo para os que dizem não possuir uma veia empreendedora, o que é quase impossível ampliar suas entradas de capital, ponderar sobre o tema com perspicácia e entusiasmo é preponderante para quebrar paradigmas e entender que todo mundo pode sim começar um novo negócio, mesmo quando não possui capital para investir. Algumas páginas atrás, falamos sobre habilidades e talentos de cada um. E no empreendedorismo vale a mesma lógica. Você de fato possui alguma habilidade e competência que a maioria das outras pessoas não tem,
mas gostaria de possuir. E por conta disso, elas estão dispostas a pagar para você as ensine a ter essa competência, ou até mesmo que faça por ela algo que sozinha não conseguiriam. Exemplos de competências individuais não faltam: ser organizado, saber administrar bem o tempo, ser bom em finanças pessoais, saber falar em público, ter facilidade com outros idiomas. A lista é infinita e pode estar muito ligada inicialmente a um hobby. Saber cozinhar bem, fazer um artesanato diferente, escrever poema nas horas vagas, fazer exercício de maneira correta e manter um corpo saudável, e assim por diante. Você sempre fará algo melhor do que alguma parcela de pessoas. E olhar para sua habilidade como um mecanismo para a riqueza pode ajudar você a construir uma ponte que o conecta ao empreendedorismo. Num primeiro momento, você pode simplesmente ensinar aos outros o que sabe fazer. Por exemplo, oferecer consultoria financeira a amigos ou dar aulas de algum idioma. Cozinhar para fora nos finais de semana, oferecer mentoria em planejamento pessoal. Se você já tem capital para investir, pode ser o momento de abrir aquele café que tanto sonha, ou uma academia, uma pousada, um comércio de roupas. Nunca pense no meio como fim. Grandes empresas começaram, muitas vezes, de projetos de garagem. Certa vez, ao debater nas redes sociais sobre habilidades que poderiam ser aplicadas ao empreendedorismo, recebi um comentário em tom de brincadeira. Eu não tenho habilidade nenhuma, só tenho habilidade de dormir. Na hora todos riram, mas se pararmos para pensar, até dormir não deixa de ser uma baita aptidão. Quantas pessoas no mundo não gostariam de dormir bem e não conseguem? Será que dessa sua aptidão poderia vir alguma ideia de negócio? E se você ainda não encontrou mesmo um caminho claro para o empreendedorismo, saiba que existe ainda um batalhão de outras pessoas com boas ideias, mas pouca capacidade de implementá-las ou vendê-las. Unir-se a elas pode ser sua maneira de empreender, seja numa sociedade ou até nas chamadas franquias, modelo de negócio que vem formatado e possui um brand marketing naquele determinado setor, diminuindo os riscos da operação. Nesse modelo de negócios, você estará pagando um pedágio ao dono original da ideia, mas essa associação pode ser um facilitador para muitas pessoas que não se sentem confortáveis em empreender sozinha em um primeiro momento. O que você faz quando não está trabalhando deveria ser seu trabalho. Pense em como você aproveita o tempo livre e se há espaço para monetizar algo dentro dele. Seu estilo de vida pode conter alguma motivação que sirva de porta de entrada para ofícios que têm muito valor. O autor norte-americano Napoleão Hill, um dos pioneiros nos estudos sobre a construção da riqueza, acreditava que encontrar esse propósito é uma das leis do sucesso. Mas será que é possível criar um propósito a partir do nada, se ainda somos muito jovens ou não temos certeza do que realmente gostaríamos de ter na nossa vida? Em 2017, viajei para diversos países com a intenção de entrevistar as pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Alguns já bilionários para o meu projeto, o Código da Riqueza. Questionei justamente sobre esse tema e se mesmo há muitos anos de conseguirem ter sucesso, já se imaginava obtendo bons resultados no futuro. Todos disseram que jamais haviam imaginado estar na posição em que se encontravam e muito menos tinham um propósito claro. Mas será então que Napoleão Hill estava errado? Voltei a pensar sobre como construir minha carreira. Eu estava na faculdade e não sabia exatamente o que queria fazer, mas logo me tornei um apaixonado por investimento. Meu primeiro contato com essa área foram os incríveis filmes a que eu assistia na época de escola, como o aclamado A Procura da Felicidade, protagonizado por Will Smith, ou o pungente Wall Street, estrelado por Charlie Sheen. O que parecia um mundo muito distante se aproximou de mim quando, em uma palestra promovida pelo meu curso, um rapaz de terno apresentou aos estudantes o funcionamento da bolsa de valores e as possibilidades que existiam para quem quisesse se tornar investidor. Quase ninguém prestou atenção ao que era ensinado, mas eu fiquei vidrado quando foi feita uma projeção de juros compostos. Como poderia um investimento de R$ 10.000 hoje se transformar em R$ 10 milhões no futuro se você investisse bem seu capital?
Esses números ativaram uma paixão e vontade de aprender que mexeu com a minha ambição, meu cérebro, meus sonhos e com tudo que era possível. Tenho certeza de que foi ali que começou minha história como empreendedor, mesmo que naquela época eu ainda não fizesse ideia de aonde aquele gosto pelos números poderia me levar. E a minha primeira empreitada real nessa área não foi das mais promissoras. Recebi de meus pais um grande incentivo, R$ 5.000, para que eu aprendesse a me virar e criar oportunidades para buscar minha independência. Minha primeira ideia foi, junto com meu pai, conversar com o gerente do banco onde eles tinham uma conta. Lembro até hoje da minha ingenuidade e da cara de pau do gerente. Coloque todo esse dinheiro na poupança. Ele vai render bem e no futuro você poderá viver de rendimentos. E foi o que fiz. Segui ordens de alguém que, por mais que estivesse representando uma grande corporação, não estava com o futuro em jogo. Sendo jovem, logo fiquei impaciente e, após alguns poucos cálculos, percebi que o discurso sobre ficar rico com a poupança não fazia sentido algum. E a partir de cara, sem me planejar para o extremo oposto, a renda variável. Saquei com confiança tudo que tinha e me apeguei ao que lembrava dos filmes. Aqueles engravatados, cheios de dinheiro, investindo em negócios absurdos na bolsa de valores e rapidamente construindo fortunas. Com ganância e sem preparo, corri para abrir minha primeira conta em corretora e fiz diversos aportes sem nenhum embasamento teórico de mercado. Em poucos dias, houve uma turbulência na bolsa e me vi desesperado com o pequeno patrimônio que tinha se transformado em poeira. No afã de conquistar tudo muito rápido, realizei operações de alto risco no mercado de opções, sem fazer ideia do que isso representava, e perdi tudo de uma só vez. Confesso que a minha primeira reação foi ficar desolado, mas logo me dei conta de que haveria outro caminho a ser trilhado. E por ele passava o estudo e a paciência. E me afundei em apostilas e cursos, obtendo certificações financeiras e correndo atrás do meu primeiro emprego no mercado financeiro, que depois me guiou para o empreendedorismo. Dessa minha empreitada, absorvi 8 grandes aprendizados.